Fala, galerinha da segunda série do ensino médio. Olha nós aqui outra vez. Mais uma aula de educação física. Eu, professora Juliana, e a professora Mara. Então, muito boa tarde, segunda série, para mais essa aula de educação física. Estudantes, professores e todos que estiverem nos acompanhando, porque hoje, além da aula ter um título que é muito interessante a todos, pois vamos falar de vida saudável, teremos convidada, não é, Juliana? Pois é, trouxemos alguém com garbo, experiência, com tudo aí que pode ser dito para falar sobre como ter uma vida saudável. Mas, Mara, antes da gente apresentar a nossa convidada, diga aí a habilidade. Então, vamos lá. A habilidade de hoje do currículo paulista: reconhecer e criticar o impacto dos estereótipos de beleza corporal na opção por exercícios físicos, produtos e práticas alimentares. Exatamente. E aí o objetivo dessa aula é analisar as possibilidades de obter uma vida saudável através de exercícios físicos, produtos e práticas alimentares corretas. Então, assim, nada melhor do que uma nutricionista, uma doutora para falar sobre o assunto. Mas antes da nossa convidada aparecer, vamos ter uma interação pequenininha. Respondam rapidinho aí pra gente. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa é a definição de saúde. E aí a gente pergunta para vocês, estudantes queridos, você se considera uma pessoa saudável de acordo com essa definição que acabamos de citar? Você se considera, Mara? Eu me considero uma pessoa saudável. Então, eu acho que eu tenho algumas questões ali que eu tenho que pensar na minha vida. A gente vai olhar e ver aqui, ó, todos deram boa tarde. E aí queremos respostas para a gente logo apresentar a nossa convidada aí, que vem falar, brilhantar, né, essa questão aí da vida saudável, porque acho que nós falamos de exercício físico e aí ela vem complementar essa questão da alimentação mesmo, do nosso dia a dia, não é? E aí, Mara? Olha, pessoal, já estão começando a colocar. Eu me considero uma pessoa saudável, parcialmente me considero uma pessoa saudável. A Jéssica, a aluna da professora Euseli. Eu estou nesse parcialmente aí, viu, Mara? Porque às vezes o mental dá uns bug aí. Então, a gente tenta, né? A gente vai sempre buscando a melhora. Mas é isso, Juliana. Neste momento mundial, a questão emocional pesa um pouco, sim. É isso. Então, vamos lá. Apresento a vocês a doutora Patrícia. Seja bem-vinda. Oi, doutora. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada aqui poder participar para falar sobre alimentação, né? Meu nome é Patrícia Sakai, sou nutricionista, tenho o título de mestrado e doutorado pela Unifesp, onde eu estudei muito, a linha de pesquisa foi diabetes e obesidade, né? E aí, perguntando sobre saúde, eu sou saudável, não sou? Tem muitas... O corpo, às vezes, né, não é obeso ou não é um peso normal, mas se você observar lá dentro, será que eu estou saudável, né? E aí fica difícil, no mundo fácil de hoje em dia, né, comer um alimento saudável, porque tá tudo ali no mercado. Antigamente, um tomate era ali na feira. Agora você vai lá, tem um monte de molho de tomate, tem vários tipos, né? Tomate com bolonhesa, tomate isso, aquilo. É saudável, né? Como que eu sei se o alimento é saudável ou não, né? Se ele é industrializado, se ele vem em saquinho, pacotinho, com data longa de validade, não podemos considerar isso saudável, né? Por quê? Porque a comida de verdade é aquela que vem da terra, que Deus deu, né? Tá na árvore, tá no solo. Esses são os alimentos que o nosso corpo consegue digerir muito bem, né? E não causar alguma doença, né? Porque isso está tudo relacionado. 80% das doenças estão relacionadas com o que a gente come. E a cura das doenças estão relacionadas com a alimentação também, né? Então, a gente tem que observar. Será que eu estou comendo? Para eu saber se eu sou saudável ou não, começa a perceber o que é que você está comendo. É de verdade? Dura pouco tempo? Estraga rápido? Esses são os alimentos saudáveis.
né? E a gente encontra tudo assim no mercado, tá ali rico em vitamina A, B, C, sem adição disso, de aquilo, mas ele não tá saudável, entende? A gente acha que tá, mas não tá, Muito entendeu? legal Então, isso, Paty. Muito legal. Porque, ó, vou olhar aqui para você, porque eu tô chique, eu tô pertinho de você, ó. Ô, Paty, mas você tem uma mágica aí que você mostra pra gente. Mostra a sua mágica. eu quero falar sobre digestão. Então, assim, quando a gente come um alimento, né, ele entra assim no na nossa boca. Pega o garfo, enfia a colher na boca, o alimento, a proteína, por exemplo, uma carne, um pão, um arroz, uma batata, entra desse jeito na nossa boca. E o que que a gente tem que fazer? Mastigar. Quanto mais a gente mastiga, mais a gente quebra esse alimento, tá? Então, quebra em partículas menores, tá? E o ideal é que quando cair, a gente coloca isso na boca, cai no esôfago, vai lá para o estômago. No estômago, ele também quebra em pedaços menores, né? Vai virar 2 bolinhas, 3 bolinhas, tá? E quando cai no seu intestino, ele tem que virar uma única bolinha. Então, por exemplo, uma proteína vai virar um aminoácido, né? Um carboidrato vai virar uma glicose, uma gordura vai virar um ácido graxo. Então, é desse jeito que é saudável para o nosso corpo. Então, lá no intestino, vamos imaginar que a minha mão é o nosso intestino, tá? E os dedos são as células do intestino. O ideal é que fique assim, ó, um grudadinho no outro. E aqui dentro da minha mão é onde o alimento fica. Então, quando você consome o alimento, consegue quebrar direitinho e fica uma bolinha dentro, aqui dentro eles conseguem decidir, a parede do intestino escolhe, é saudável ou não é? É saudável, vai para o sangue. Não é, fica aqui dentro, para poder ir lá para o intestino, para o vaso sanitário, entendeu? O que não é saudável vai embora, o que é saudável fica, volta para o seu sangue. Só que o que acontece? Tem alimento que a gente não mastiga direito ou é industrializado. O corpo não consegue quebrar. E aí fica as bolinhas inteiras. Quando esta parede do intestino recebe essa bolinha toda grudadinha, todas grudadinhas, não reconhece o que que é. Aí fala assim: o que que será que ela comeu? Não sei. Desse jeito eu não reconheço. E aí causa um estrago na parede do intestino, porque causa uma hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, abre a barreira intestinal aqui dentro da parede que tinha o poder de escolha, o que é bom vai para o sangue, o que não é vai para o vaso, não consegue mais, porque abriu. E aí as toxinas, os micro-organismos, bactérias vão passando tudo para o seu sangue. E aí você tem uma queda de imunidade, aparecem as doenças, tudo isso por quê? Porque eu não mastigo direito a comida, eu não consigo digerir a comida direito porque eu estou comendo muita comida industrializada, sabe? E aí eu estou promovendo uma doença. Aí não dá para falar que eu sou saudável, entendeu? Então, os alimentos que são de fácil digestão, que estão na natureza, as frutas, verduras, ovo, carne, o frango, esses alimentos são mais saudáveis, porque eles digerem melhor, conseguem quebrar em bolinhas menores. E aí a gente tem uma saúde via barreira intestinal, porque tudo está relacionado lá no nosso intestino, é que diz se você vai ter saúde ou doença. Ficou Nossa, claro? muito. E assim, perfeito. Amei. Só que assim, complementando todas essas informações, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Posso? Pode. Podemos, né, Mara? Sim, vamos de perguntas. Vamos de perguntas. Olha, quais são as práticas alimentares mais utilizadas pelos jovens para atingir seu objetivo? Então, a prática alimentar para emagrecer ou até mesmo para ganhar músculo, o que os jovens têm hábito de fazer aí, doutora? Os jovens gostam muito de fazer o que está na moda, sabe? Há um tempo atrás, estava muito na moda eles não comerem carne. Ah, porque ele mata o animal sofre. E eu atendi um monte de jovem vegetariano. E aí desistiu, porque não consegue ficar muito tempo sem a carne, enfim. Hoje em dia, o que eles estão fazendo é comendo muito pouco, porque a informação que as pessoas estão tendo hoje em dia é muito internet. E o que está na moda hoje em dia é o jejum, né?
O jejum é maravilhoso. Eu gosto do jejum, eu apoio o jejum, porém tem que saber fazer, né? É uma ferramenta muito forte, então, dependendo da forma que você usa, você não vai ter um bom resultado com o jejum, sabe? Então é como se fosse assim, uma arma poderosa, sabe? Uma arma, se você dá na mão de gente que não sabe usar, vai dar um tiro no pé, né? Então, tem que saber usar essa ferramenta muito bem para poder resultar em saúde, porque o objetivo é ter o corpo magro, cinturinha fina, então vai fazer jejum de qualquer jeito e acaba que se extrapola, fica mais doente ainda e não emagrece. Até emagrece, mas engorda muito rápido, sabe? Então, tem que cuidar muito na hora de fazer alguma coisa assim, sem conhecimento. Ótimo. Então, sempre procurando, né, uma profissional, um profissional, e isso é muito legal falar. Então, assim, qual é a melhor maneira, a maneira mais correta, né, Mara, de perder peso ou ganhar peso? Porque a gente tem adolescentes que falam, eu quero engordar, não é, Mara? Isso. Quando a senhora citou aí, né, de o jejum até acreditar nele, na força dele, mas ele tem que ser feito de forma correta, eu entendi que é a mesma coisa quando a gente fala aqui do exercício. Não adianta eu pegar um treino e fazer com o colega, por exemplo, o mesmo treino servir para mim e para a Juliana. Isso a gente sempre fala aqui com eles. Então, nesse caso, é a mesma coisa em relação a esses métodos, é isso? Isso, exatamente. Então, cada organismo responde com um tipo de alimentação, né? Não dá para colocar uma dieta X para todo mundo, né? Numa família tem a criança, o idoso, sabe? Alguém com uma doença, um diabetes, enfim, cada um vai ter a sua dieta específica, né? Tem gente que vai muito bem com jejum, tem gente que não. Então, a melhor dieta é aquela que você consegue fazer, aquela que você consegue seguir, sabe? Sempre com equilíbrio, com amor, amor ao teu corpo, não judiando do teu corpo, porque eu acredito muito quando a gente come muito, é uma forma de se judiar, sabe? Suprir uma necessidade que você não tem em outros, no trabalho, na escola, ou na família, ou com os amigos, você acaba descontando em comida muitas vezes, né? Então, comer com amor e a melhor é aquela que você consegue fazer, sabe? Ah, isso É é bom. isso. Isso é legal, eu concordo. Eu tenho esse hábito, eu andei fazendo aí umas dietas com o acompanhamento, com essa questão, práticas alimentares saudáveis, junto com a atividade física, que é um casamento perfeito. Mas, doutora, a senhora falou muito a respeito dos alimentos industrializados, né? Então, a gente deve acreditar em todos esses alimentos, esses produtos que são comercializados com o intuito de milagre. Então, come isso aqui que você vai ter diretamente em poucos dias um resultado mais do que esperado. Sabe esses milagres? A gente pode confiar 100% nisso? Não, 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 porque, na verdade, precisa-se ter muito estudo em cima desse produto para a gente conseguir provar que isso realmente funciona e que faz bem para a saúde. E é difícil uma aprovação de um comitê de ética, um estudo assim. Hoje em dia é complicado, sabe? Alguém passar por isso e provar, eles não aceitam, porque já é provado que o uso excessivo força algum órgão, por exemplo, pode sobrecarregar rim, coração, sabe, fígado. A longo prazo, você pode ter uma doença renal, hepática, cardíaca, com o uso excessivo desses alimentos que prometem, né, sei lá, emagrecer ou ganhar muita massa, enfim. Então, a melhor forma mesmo é comer comida de verdade. Sair um pouquinho da zona de conforto, pegar a verdura, ir na feira, sabe? Pegar verdura, lavar, cortar, cozinhar, fazer isso e comer pouco, sabe? O segredo é comer menos. Foi feita até uma entrevista com idosos com mais de 100 anos perguntando qual é o segredo para conseguir viver tanto tempo assim e tá bem, né? O segredo é comer pouco, porque as pessoas acham que tem que viver para comer, né? Vive para comer, né? Na verdade, tem que viver para comer,
né? Não viver comendo. E a indústria alimentícia começa a criar um monte de produto que pro nosso paladar é gostoso, vicia, sabe? E aí dopa o nosso cérebro e a gente fica querendo isso cada vez mais e mais. Fala, nossa, eu preciso daquele pão de novo, eu preciso daquele produto. Mas está escrito que é light, que é diet, que tem vitamina X, Y. Não acreditem nisso, sabe? Isso está fazendo o nosso organismo adoecer, sabe? Essas promessas não são verdadeiras. A melhor forma de você ter saúde, conseguir emagrecer ou ganhar peso, enfim, é comendo alimentos saudáveis, comendo comida de verdade, sabe? Então, na hora de ir para o mercado, escolha o alimento, né, que está lá na feira, não que está empacotadinho, que tem lá, válido por 6 meses, né? Então, você vê o próprio leite, né? Você fala assim, o leite, qual é o problema do leite? Todo mundo falando, é lactose, é lactose. Então, assim, o problema não é a lactose do leite, o problema é que o leite, ele foi industrializado. E aí eles industrializam muito mais para tirar a lactose. Tá todo mundo comprando o produto achando que tá fazendo bem para a saúde, mas não tá. Nossa, olha, uma lição aqui, hein, gente? Mara, fenomenal. Então, vamos lá, vamos continuar ouvindo as dicas aí, porque a gente vai sempre aprendendo junto. E aí, junto com todas essas dicas alimentares, quando a gente pensa em ter uma vida saudável, existe aquele casamento perfeito que eu mencionei. A gente tem a questão das práticas alimentares, né? Das práticas alimentares, viajei. Do exercício físico. Então, a gente tem aí duas questõezinhas do exercício físico, porque as pessoas têm hábito de ser 8 ou 80, né? Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Então, a gente tem, né, doutora, a questão do sedentarismo, que são aquelas pessoas que não fazem nenhuma prática de atividade física, que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que adultos façam de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica, de preferência, moderada a vigorosa por semana. Então, a gente para pensar se realmente nós estamos fazendo isso. Em contrapartida, nós temos o overtraining, que é aquela pessoa que acha que se fizer atividade física do acordar ao dormir, vai resolver todos os problemas da vida. E é complicado também, né, esses dois parâmetros. Sim, eu acho que tem que ter equilíbrio, né? Em tudo que a gente faz na vida tem que ter equilíbrio. Na alimentação, no trabalho, nos estudos, no descanso, né? Atividade física, né? Tudo ou nada, né? Então, vamos chegar no meio termo, pelo menos aí umas 3 vezes por semana, fazer o corpo se mexer, porque isso também movimenta o corpo. Suar é uma forma de você limpar o teu corpo também, fazer um detox, sabe? E também existe alimentação correta, né? Se você vai treinar, fazer uma alimentação para treino, né? Porque aí você consegue ter um bom resultado. Tem muita gente que treina, treina, treina e fala, nossa, por que que eu não emagreço? Ou por que que eu não ganho massa? Porque a alimentação não está de acordo com o seu treino, né? Então, a combinação alimentação e atividade física é o melhor dos mundos, é o mais saudável que a gente pode ter. É exatamente por isso que a gente trouxe a senhora aqui para complementar esse trabalho que nós estamos fazendo com a galerinha do ensino médio. Na verdade, a gente faz lá desde o primeiro aninho, né, Mara? Sim, falando começamos mesmo ali ensinando eles a procurar, né, se alimentar bem, comer de forma correta. A gente mostra as cores dos alimentos, né, fazer quanto mais colorido, a gente já começa a falar com eles cedo, quanto mais colorido o prato, melhor. Mas a gente sabe que existem realidades diferentes, mas o importante é ter a consciência mesmo, né, dessa questão da alimentação. O complicado é que às vezes a gente vai no mais prático, né? E o mais prático é a comida pronta, certo? Comida pronta por conta do... A mulher, ela ficava em casa antes fazendo a comida, né? Agora a mulher está fora de casa trabalhando. E aí o que aconteceu? Colocaram um monte de produto fácil, é só botar no micro-ondas, só abrir pacote para facilitar a vida. Só que o corpo está adoecendo, sabe? Aumentou muito o número de doenças crônicas no mundo inteiro, na verdade. No Brasil, obesidade, diabetes, e tudo isso por quê? Por conta dessa facilidade que a gente tem aí, né? Então,
não sei quanto tempo a gente tem aqui, queria fechar, né, falando as dicas saudáveis para a gente Isso, já perfeito. começar a fazer a produção, tá? Primeira dica, comer alimentos de qualidade. É o que a gente falou desde o comecinho. Vamos comer comida de verdade, né? Evitar ficar comendo tudo que é industrializado, com muito condimento e corante, conservante. Mastigar bem os alimentos, porque a gente precisa quebrar o alimento em pedaços menores. Quanto mais você mastiga, mais você facilita a sua digestão. Toma bastante água durante o dia. Quando a gente bebe bastante água, a gente limpa o nosso organismo, sabe? Você limpa a casa, joga água, não joga para limpar. O corpo precisa disso. 70% do nosso corpo é água. E se eu não renovo isso, ele fica sujo, sabe? Tóxico. O pH fica muito ácido. Então, vamos limpar, tomar bastante água. Comer o suficiente sem exageros, né? Então, a gente fica achando que precisa comer 2, 3 pratos de comida. Para quê? Né? Só de você mastigar, você já consegue comer menos. Né? Comer o suficiente. E ter uma boa noite de sono, porque isso faz parte também de organizar aí os hormônios do dia que você gastou no estudo, que você gastou nas atividades. O sono é reparador e também diminui a ansiedade. Você consegue comer menos, controlar a sua ansiedade durante o dia. E fazer atividade física, né? Incluir aí no seu dia a dia, programa, faz um planejamento, porque se a gente não planeja, passa a semana e você não faz nada. Então, coloca lá, 3 vezes por semana, vou fazer um exercício, vou fazer uma boa alimentação, vou comer bem antes e depois do treino. E não tem mais outro segredo, sabe? Só de fazer isso, você já vai poder responder lá, sou saudável. Muito legal. Eu ia exatamente puxar isso, essas dicas, para que a gente torne a vida cada vez mais saudável. E assim a gente tenha uma vida mais leve, porque a gente já está com tantos problemas psicológicos, que eu acho que se a gente cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, a gente já está dando alguns passos para o nosso bem-estar. E assim, doutora, a gente tem um chat aqui, que a gente pediu para abrir, e eu estou dando print para depois mandar para a senhora de tantos elogios pela explicação muito. Olha, a professora Fátima, excelente esse assunto, explicado de forma simples e direta. Parabéns. E temos, nossa, só elogios mesmo, deixou a nossa aula bem rica. Nós estamos com 3 minutos aí, né? Eu vou deixar. 3 minutos. Então, assim, muito obrigada, né? Aí a Juliana continua aí a conversa só para eu não atravessar. Então, eu já agradeço, deixou muito rica a nossa aula. E volte sempre, né? E, Juliana, vamos lá. Nossa, eu não tenho nem como agradecer. E gostaria de falar que nós temos uma presença ilustre aqui assistindo nossa aula, que é uma formadora aqui da EFAP, que é a Ana Paula Marola, que eu queria mandar 1000 beijos. Ela falou que ela está amando a aula e parabenizando a senhora, assim, demais. Eu juro que eu estou emocionada com os elogios. Pronto, chorei. Eu seguro o choro. Obrigada. Doutora, obrigada a todas as pessoas que estão mandando parabéns aqui. E a gente sabe o quanto a gente luta para ter uma aula de qualidade, né, Mara? É isso mesmo. Então, assim, quando a gente pensa na aula, passar para eles o que está nas habilidades, mas sempre tentando aproximar da realidade deles, sabe? Porque não adianta a gente chegar, falar e não colocar sentimento nas aulas. Então, falar dessa questão de alimentação, da prática de atividade física, junto à alimentação, é importante, porque nós sabemos que tem muita gente nos assistindo e de que essa reflexão fica. Afinal, nós estamos falando com a 2ª série. Né? Então, são adultos quase. São sim. E já começa bem nessa fase mesmo, a preocupação em ser saudável, em estar bem. Não é? A gente acaba prezando pelo físico, mas ter saúde é o primordial. Né? Estar feliz com o corpo, saber que tenta se alimentar bem, a gente sabe que tem algumas coisas que acabam deixando mais difíceis, né, esse caminho. Mas a reflexão, ela já é um grande começo aí, não é, Juliana? Isso aí. Temos menos de 1 minuto. Obrigada, doutora. Obrigada. Diga
diga tchau pra galerinha. Tchau, muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês estão fazendo um trabalho lindo. Eu fico emocionada também, sabe, Ju? Porque eu acho que todo mundo devia receber esse tipo de orientação, sabe, diário na escola. Tinha que ter isso, porque a gente come todos os dias e a gente precisa saber o que faz bem, o que faz mal, para ter saúde, evitar ficar doente, tomar remédio, fazer cirurgia, um monte de coisa, sabe? Então, parabéns. Eu estou muito feliz em fazer parte disso e estou à disposição sempre que precisarem. Meu contato está ali. Se dúvidas, né, podem mandar que eu respondo. Tá certo. Tá Estou bom, super feliz obrigada. em poder. Obrigada. Tem o último PPT rapidinho, Marcelo, que tem aí, ó. Gente, aí tá o contato da doutora, o Instagram dela. Quem quiser mais informações, estouramos o tempo, Mara. Estouramos o tempo. Beijo, coração, segunda série.